Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me encolhe da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 121, 19 de março de 1902. As criaturas corromperam-se por vontade própria. Jesus não quer ter compaixão delas. Continuava com remorso, mas o Senhor continuou vindo, e querendo reparar o que tinha feito no dia anterior, lhe disse: Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas. São suas imagens, não queres ter compaixão delas? E ele: não quero ir. Por vontade própria se corromperam, e eu permitirei que o que serve para o seu alimento lhe sirva de infecção. Queres ir tu a ajudar, a consolar, a fazer alguma coisa? Veja, mas eu não. Veja, mas eu não. Assim deixei o meu amado Jesus e fui no meio das criaturas, ajudei alguém a morrer, e depois vi de onde vinha o ar infectado, e fiz várias penitências para afastá-lo. E depois voltei e continuava a fazer-se ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Então, Jesus, ele está, continuando a mesma conversa do quanto que ele está realmente, irado com os seres humanos. Então, ele continuou, e ela queria reparar ali o que ela tinha feito no dia anterior, que ela fez alguma coisa. E aí, vamos ver o que faz as criaturas. Então, ela queria reparar, pedindo para Jesus levar ela para ver o que estão fazendo as criaturas. São suas imagens, não queres ter compaixão delas? Então, ela queria ajudar as almas, E ele falou, não quero ir, porque é por vontade delas mesmas que elas se corrompem. E eu permitirei que o que serve para o seu alimento lhe sirva de infecção. Então, o alimento vai ser o motivo da doença. Então, é muito triste, Um castigo, assim, bem lastimável para a humanidade. E aquilo que é para alimentar vai ser o que vai causar o mal. Então, é um castigo bem grave. E ela foi, tentou ajudar as pessoas e fez o que ela pôde ali para rever essa situação, de tentar ajudar Jesus a se aplacar dessa situação. E tá difícil, porque o pecado está inundando muito ele. Falou sobre os padres, também, sobre várias coisas. Então, a gente vê quanto Jesus está realmente irado e ofendido com tantas coisas que estão ofendendo. E ali, no mundo de hoje, a mesma coisa a gente percebe, No outro trecho, é o 422, 23 de março de 1902. O apoio da verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. Depois de ter esperado muito, veio meu docíssimo Jesus e me disse: minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. E ela disse: sério? E ele: certo, porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, de modo que o seu agir é o mesmo obrar divino, não ficando nada do próprio ser. Depois acrescentou: quando o interior se embebe, se ocupa todo de Deus e de tudo o que a ele pertence, Deus se comunica todo si mesmo à alma. Mas quando o interior se ocupa agora de Deus e agora de outras coisas, Deus se comunica em parte à alma. Então eu vivo falando isso para vocês, Que Deus, ele tem que estar no centro, Então, quando o interior se embebe e se ocupa de Deus e de tudo que a ele pertence, Deus se comunica inteiramente à alma. Mas se a alma fica atrás de outras coisas, aí Deus não vai ter espaço para poder se comunicar. E o conhecimento de si mesmo é muito importante, porque daí você consegue saber o que é seu, o que é real da sua pessoa, da sua personalidade, e aí vai poder ver o que é realmente de Deus, Vai poder ver aquilo que é puro de Deus. Aí você não vai ter dificuldade de reconhecer aquilo que é seu e o que é de Deus. Então, quanto mais conhecedora você é da sua própria pessoa, da sua própria personalidade, quanto mais você aprende, não é cega sobre o que você fala, o que você faz do eu, do que vem do ego, melhor para você fazer o discernimento do que é puro de Deus, do que vem de Deus verdadeiramente, que é todo bem, Você não é bem, só Deus é bem. Então, se você acha que você é o bem, você já não tem conhecimento de si mesmo. O bem que acontece dentro de você, o desejo bom, que tem que ser verdadeiro, santo verdadeiramente, não é você ser boazinha, mas ser uma pessoa correta, clara, que segue as ordens de Deus da verdade divina.
Então, se você vê que você não é seu, vem de Deus essa verdade divina que você está colocando em prática, claramente você vai fazer a vontade de Deus, que é dele, e você vai saber que não é seu. Então, quando a gente tem conhecimento de nós mesmos, a gente vê que muita coisa que a gente fala que é nosso, não é nosso, é de Deus. Aquilo que é muito bom, santo, puro, é de Deus. Mas não é nosso. São coisas que nós aprendemos e retemos dentro de nós de Deus, o conhecimento. Mas nosso não é. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil discernir aquilo que é de Deus em nós e o que não é. Então, é muito importante o conhecimento de si mesmo. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. As criaturas corrompem-se por por vontade própria. Jesus não quer ter compaixão delas. Livro do Céu, volume 4, 19 de março de 1902. Continuava com remorso, mas o Senhor continuou vindo e, querendo reparar o que tinha feito no dia anterior, lhe disse: Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas, são suas imagens, não queres ter compaixão delas? Ela ficou com remorso pelo que ela tinha feito, né? Tinha falado para Jesus no outro trecho, né? No outro dia, né? Que ela estava privada dele, e ele falou que quando ela estava privada, ele sofria muito. É quando ela estava sofrendo a privação e ela ficava inquieta, ele sofria muito em ver ela sofrendo. Aí ela falou: é melhor que tu sofras, porque aí o Senhor tem compaixão do meu sofrimento, né? Ela ficou falando isso para ele, então ela ficou com remorso, né, de ter falado isso e queria reparar o que ela tinha feito nesse dia, né? E queria ajudar as almas, porque ele estava também muito assim, sofrendo muito, apareceu com o braço mutilado pelas ofensas que faziam as criaturas. E ela falou: Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas? São suas imagens, não queres ter compaixão delas? E ele: não quero ir. Por vontade própria se corromperam. E eu permitirei que o que serve para seu alimento lhe sirva de infecção. Queres ir tu ajudar, consolar, fazer alguma coisa? Veja, mas eu não. Assim deixei o meu amado Jesus e fui no meio das criaturas. Ajudei alguém a morrer. E depois vi de onde vinha o ar infectado e fiz várias penitências para afastá-lo. E depois voltei e continuava a fazer-se ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Então tinha alguma coisa acontecendo lá, né, nessa época que um castigo, assim, era a justiça divina, né, caindo por causa de tanto pecado, alguma coisa que estava infectando os alimentos, né, e as pessoas ficavam doentes. E Jesus falou: por sua própria vontade elas se corrompem. E ele ia permitir que acontecesse esse flagelo, né? Ele estava muito, muito sofrendo, muito pecado. Até hoje, assim, né, gente? Muito pecado, meu Deus. E as criaturas e as pessoas estão assim porque querem. Estão assim porque querem. Por sua própria vontade, escolhem a vida errada, o mal, né? Por sua própria vontade. E no volume 4, 122, 23 de março de 1902, o apoio da verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. Depois de ter esperado muito, veio meu docíssimo Jesus e me disse: Minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. E eu: sério? Certo, porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, de modo que seu agir é o mesmo obrar divino, não ficando mais nada do próprio ser. Depois acrescentou: quando o interior se embebe, se ocupa tudo de Deus e de tudo que a ele pertence, Deus se comunica todo si mesmo à alma. Mas quando o interior se ocupa agora de Deus, agora de outras coisas, Deus se comunica em parte à alma. Muito interessante, né? O conhecimento de si mesmo é o apoio da verdadeira santidade. Porque a gente saber, quando a gente conhece a si mesmo, verdadeiramente conhecer a si mesmo, você vai entender: eu não sou nada, Deus é tudo, eu não sou nada. Eu não fiz nada, se eu fiz algo de bom, foi Deus que fez em mim. Eu não tenho capacidade de nada, eu não tenho nada, eu sou um nada. Se a gente tiver o conhecimento de si mesmo profundo, a gente vai ver o nosso nada.
e vai entender, não foi eu que fiz nada, eu não sou nada, Deus é que é tudo. E aí quando eu tenho conhecimento de mim mesma profundo, eu vou me apoiar em Deus, porque eu vou olhar para mim e vou ver, eu não sou nada. Eu não tenho capacidade de nada. Deus é tudo. Se eu não tenho controle sobre nada, eu não tenho domínio sobre nada, eu não sei de nada. Se não fosse Deus, eu não estaria respirando, eu estou recebendo a respiração de Deus. Se a pessoa pensar assim, né, eu estou respirando o básico, respirar. Mas eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho como, não vem de mim isso, eu não sou nada, olha o tanto que eu sou nada, que se meu pulmão parar de funcionar, se eu não tenho controle sobre isso, meu coração tá batendo, 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 e eu tô vivo porque meu coração tá batendo. Meu coração simplesmente pode parar de bater e eu morrer. Então eu não sou nada. Se o homem parar para refletir, ele entende como a gente é frágil, como a gente é um nada. Assim, o homem, porque o não conhecer a si mesmo, o contrário, a gente acha que é tudo. Que é alguma coisa, que eu tenho controle sobre alguma coisa, que eu sei alguma coisa, que eu tenho domínio sobre as coisas. Não tenho nada, a gente é um nada, um nada. Então, se a gente reflete um pouquinho, você vai entender que o básico do básico, que é a vida, o básico da vida, o natural, a gente não tem controle nenhum. O sol tá aí, nascendo todo dia, tá iluminando a terra. Mas você, homem, tem algum domínio sobre isso, sobre o sol? A terra está girando, está tudo no seu lugar, tudo ordenado. Você faz alguma coisa para isso acontecer? Para isso estar tudo no lugar? Tem alguma coisa que você pode fazer para poder manter? Você tem Não tem, então você é um nada. A gente tem que entender isso. O conhecimento de si traz esse... Se a gente pensar, a gente vai entender, eu não sou nada. Então eu dependo totalmente de Deus para respirar, para estar vivo. Então aí você se apoia cada vez mais em Deus e menos em si mesmo. Aí nessa parte que ele fala assim, né? Quando o interior se embebe, se ocupa tudo de Deus e de tudo que a ele pertence, Deus se comunica todo a si mesmo à alma. Mas quando o interior se ocupa agora de Deus, agora de outras coisas, Deus se comunica em parte à alma. Aí é muito interessante a gente entender que ele está falando o interior se ocupa de Deus. Ele não está falando para a gente não se ocupar das coisas exteriores. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pode ler e falar assim, mas então eu não posso fazer nada, eu só posso ficar rezando. Então ele está falando que eu não vou cuidar das minhas coisas, que eu vou só rezar. Porque tem muita gente que acha que a santidade é só ficar rezando, que enquanto eu estou fazendo as coisas da vida, mesmo naturais, que é nossa obrigação fazer, que é necessário fazer, que eu não estou fazendo nada, que eu estou perdendo meu tempo, que isso não é coisa de Deus, então... E começa uma desordem na vida. Chega a pessoa, eu vi uma situação de uma pessoa que ela está prestes a perder o emprego. E eu vejo no meu coração assim, que eu conheço o jeito da pessoa, eu sei que ele é um homem, ele é muito envolvido com a igreja, com as coisas da igreja. E eu sei que ele, às vezes, ele está lá no trabalho, mas está ocupado com as coisas da igreja. Ele está lá no trabalho, mas ele está cuidando das coisas da igreja, ele está ligando, resolvendo coisas da igreja, do ofício que ele tem na igreja. E isso, sabe, começa essa desordem, e aí ele está sendo ameaçado de perder o emprego. Então, pode ser por causa disso. Então, assim, Deus está falando para a gente ocupar o interior. Tudo tem seu tempo, sua hora, as coisas a gente continua fazendo as coisas na terra, que é a nossa obrigação, nosso ofício, e o interior ocupado em Deus. E tudo vai ser ordenado em Deus, tudo para Deus. E a gente vai ter um momento da oração, de rezar, de servir a Deus na paróquia, que servir a Deus, né, de servir no templo, né, digamos assim, na igreja. A gente não vai deixar de fazer nada que seja do nosso ofício, da nossa obrigação. Mas o tempo todo o interior vai estar ocupado de Deus. E tudo vai ser para Deus, em Deus, com Deus, e Ele fazendo em nós. Então, assim, é o interior. Eu fiquei prestando atenção no jeito que ele falou que o interior se embebe. O interior. Não quer dizer que a gente vai deixar de lado as pessoas, as nossas obrigações. Não quer dizer que a gente vai só
que Deus está falando que é para a gente só ficar na igreja o dia todo, só cuidando das coisas da igreja. Não é isso. Ou só rezando o dia todo em oração, sem fazer nada. Não é isso. Isso é muito, muitas vezes complicado de entender. Para muitas pessoas isso é complicado de entender. Elas acham que santidade é ficar na igreja rezando o dia todo. E que enquanto eu estou cuidando da minha casa, que eu estou cuidando das coisas que é da minha obrigação, que isso não tem nada a ver com Deus. É para Deus. É porque é vontade de Deus. E aí o interior se ocupa e você vai estar em oração o tempo todo, conectada com Deus, se embebendo de Deus, das coisas dele. O interior ocupado. O exterior está ocupado com um monte de coisa. O exterior está ocupado com cuidar da casa, trabalhar na empresa que você tem que trabalhar, servir na paróquia, cuidar dos filhos. O exterior pode estar ocupado com um monte de coisa. Mas o interior todo ocupado em Deus, todo atento em Deus, fazendo tudo para Deus, na vontade de Deus, ocupado com Ele. E aí ele se comunica à alma. Ele se comunica. Quando a alma se ocupa todo dele, ele se comunica. Mas se você está, o seu interior está ocupado de outras coisas, o exterior, no exterior você está ocupado, mas é isso que está no exterior, está ocupando a sua mente, o seu interior, você só está em parte olhando para Deus, e aí Deus se comunica em parte. Então é à medida da nossa correspondência que ele se comunica. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o colo da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. As criaturas corromperam-se por vontade própria. Jesus não quer ter compaixão delas. Continuava com um remorso, mas o Senhor continuou vindo. E querendo reparar o que tinha feito no dia anterior, lhe disse: Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas, são suas imagens. Não queres ter compaixão delas? E ele: não quero ir. Por vontade própria se corromperam, e eu permitirei que o que serve para o seu alimento lhes sirva de infecção. Queres ir tu a ajudar, a consolar, a fazer alguma coisa? Veja, mas eu não. Assim deixei meu amado Jesus e fui no meio das criaturas. Ajudei alguém a morrer, e depois vi de onde vinha o ar infectado, e fiz várias penitências para afastá-lo, e depois voltei, e continuava a fazer-se ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Eu não entendi essa parte, né? Porque se Jesus falou que não ia, por que ela foi, né? Porque Jesus não quer, a gente não quer, né? Mas de repente ele queria dela, né? Para ela ver no lugar dele, né? Reparar para ele descansar, não sei. Eu só não entendi essa parte, né? Porque é estranho, né? Jesus falar que não quer ir ver e ela deixar ele ir, né? Ver as criaturas, né? Entendeu? Achei estranho, né? Então, ele não quis ter mesmo a compaixão delas, né? Então, às vezes também Jesus deixa a gente indiferente, assim. Eu já percebi assim. Você vê alguma coisa e parece assim, nossa, Jesus em mim tá indiferente àquela situação. Ele não tá com compaixão. Parece que não tá com compaixão. Ele tá deixando acontecer, tá indiferente, porque a criatura tá colhendo o próprio veneno dela, né? Então aqui, olha, é um castigo muito grave, porque como elas se corromperam, né, que no trecho anterior, por meio do sofrimento da Luísa de não tomar o alimento, as criaturas tomariam o alimento, né? Teriam o alimento. Só que como elas estão se corrompendo muito e ofendendo muito a Deus e não valoriza nada do que está recebendo, ele vai permitir que aquilo que elas tanto amam e procuram em excesso, e a comida é uma grande paixão, né? O alimento é um bem, mas também, se o ser humano ele está contra Deus, ele é um usurpador desse bem, da terra, do que ele colhe da terra, do que ele alimenta, ele é um ladrão, né? Então vai permitir que o mesmo alimento que elas tomam com tanto gosto, com tanto prazer, sirva, né, traga problemas para ela, mais problema do que saúde, né? E é uma forma dele castigar a criatura, né? Porque é um bem, mas um bem que vai permitir que não faça bem, porque
criatura está ofendendo gravemente a ele, né? Então é muito forte esse momento aqui em que Jesus ele está, vamos dizer assim, né, resistente a inconsolável, mas justo, né? Não é uma resistência ruim, é uma justiça, né? Então não é brincadeira, né? E ali a Luísa, talvez seja, né, o que Deus inspirou mesmo ela, né? É aí ela ajudar por meio das penitências e tudo, mas ela percebeu que mesmo assim, a parte de Jesus era silêncio, né? Total a isso, né? Jesus não falou, então agora eu vou ceder, né? Por causa de você, né? Jesus, ele não quis saber mesmo, né? Ficou totalmente assim, em relação ao que estava acontecendo às criaturas, ele deixou, né? Porque a gente sabe que é necessário, né? A gente sabe que tem hora que não tem como. A pessoa é só mesmo com castigo mesmo, né? O ser humano, ele fala, o ser humano, se não castigar o ser humano, eu não seria nem pai dele, né? E se não castigar o ser humano, ele fica mais obstinado ainda no mal, né? Apegado às coisas da terra, né? Então, é brincadeira, né? Então, assim, a gente faz companhia para Jesus, né? Aceitando o que ele permite acontecer, né? Não se opondo, né, a nada, né? Porque a nossa missão, a gente entende assim que não é ficar com os homens, mas é ficar com Jesus, né? E é ficar com ele. E Jesus, ele faz esse silêncio, descansa em nós, né? E a gente sofre no lugar dele muita coisa, né? Então, é muito assim, né? É, o apoio da verdadeira santidade é o conhecimento de si mesmo. Depois de ter esperado muito, veio meu docíssimo Jesus e me disse: Minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. Eu, sério? E ele, certo? Porque o conhecimento de si mesmo desfaz a si mesmo e apoia tudo no conhecimento que adquire de Deus, de modo que seu agir é o mesmo obrar divino, não ficando mais nada do próprio ser. Depois acrescentou: quando o interior se embebe, se ocupa tudo de Deus e de tudo o que ele pertence, Deus se comunica todo a si mesmo à alma. Mas quando o interior se ocupa agora de Deus, agora de outras coisas, Deus se comunica em parte à alma. Então é muito interessante, né? É que, minha filha, o apoio da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo, né? E nesse conhecimento de si mesmo, a gente vai perceber que nós somos o nada, nós não podemos nada, que todo o bem que sai de nós é Deus, nunca foi nós, né? Mas o bem é Deus, né? Então a gente vai. E é muito importante o conhecimento de si mesmo para a gente descobrir o que que é nosso, que tem que se morrer, o que que é do nosso humano. É muito importante a gente saber identificar isso, conhecer bem essas duas realidades, né? Do humano e do divino, para a gente saber na hora que a nossa vontade humana estiver falando. E a gente saber o que é nosso e que tem que ser jogado fora, o que é do humano, e saber que o que é bom, o que é agradável, o que é santo, é divino, é Deus em nós. O que é de Deus em nós, que é Ele que está movendo, é aquilo que é o nosso humano, né? A gente precisa ter isso, esse conhecimento, para que não para ficar em si mesmo. Ai, meu Deus, ainda estou percebendo que eu fiz isso, que eu penso assim, não. É para desfazer mesmo disso. É para não dar importância. Uma coisa que eu já sei que é meu humano, não tô nem aí. Por exemplo, é, tive uma briga com meu marido, né? Tive uma discussão com o esposo. Aí vem um pensamento assim durante a manhã. É, só por desaforo, não vou nem sair da cama hoje, não vou fazer comida, nada, pra mostrar que eu tô com muita raiva dele. É, aí na hora, opa, nem precisa ficar muito. Não, levanta da cama, nem precisa ficar muito. Vamos supor que aconteça, vem esse pensamento, opa, já sei que isso aí nada a ver. Você desfaz. E o que que Deus fala? Você não existe. Se você fizer isso, você existe. A sua pessoa existe, a sua pessoa ali se reivindicando, né? Existe, né? É que você não tem boca pra chamar atenção, não é isso, né? Mas é porque aquela realidade ali já é você querendo existir, né? Você querendo impor alguma coisa, né? Então, se você não existe, né? Não fica doendo tanto que o seu marido fala, né? Então, você já sabe o que é a vontade de Deus ali. O bem é você se levantar. Se Deus fez você acordar, é para você levantar da cama e fazer suas obrigações. Você vai fazer por amor a Deus, não é por amor à criatura. É por amor a Deus que você vai levantar. Deus quis que você acordasse, então Deus quer fazer atos através de você. E não é ficar na cama com raiva, reivindicando, né? Fazendo a reivindicação ali. Então, você desfaz, né, de si próprio, você desfaz de você, não querendo você ter opinião na situação e falando,
o melhor é ficar na cama, porque aí ele vai perceber, uma hora ele vai vir, né? Ele vai perceber que eu não quero fazer a comida e tudo, então aí eu vou forçar ele a falar comigo, eu vou forçar ele, né, a pedir desculpa e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí você fica ali, naquela situação, presa naquela situação. Então você sabe, não, isso não é. O conhecimento que eu adquiri de Deus, pelo que eu li, que ele me tem me ensinado, me mostra que não, né? Me mostra que eu não devo pensar em mim mesma, né? Então, assim, eu não vou paralisar o bem, igual Deus não paralisa o bem. Se Deus paralisasse o bem porque o ser humano peca contra ele, então não teria sol mais, não teria chuva, não teria vento, não teria oxigênio, não teria alimento, não teria nada. O ser humano estava, né, acabado. Então, não, Deus continua mandando sol, né? Deus continua. Então, se é para me continuar também sendo um bem, e o bem em mim não sou eu, é Deus em mim. Então, se eu parar o bem, eu estou dizendo que é eu que controlo isso, então é eu que faço ou não faço, então pertence a mim. Como não sou eu não posso ligar. Não posso negar Deus em mim, entendeu? Não posso negar. Deus não nega a si mesmo, e Deus quer viver através de mim nesse dia. Então, como que eu vou negar o próprio Deus a Deus? Você está entendendo? Aí você não vai ter a cabeça, né, estranha. Então você vai perceber o que que é o ser humano ali querendo fazer birra, mimimi, e vai perceber o que que é Deus. É tipo assim, de modo que se eu agir é o mesmo obrar divino. Então você só vai levantar pela vontade de Deus mesmo, que você vai ver que se você levantou tendo essas contrariedades, você não fez pela sua, né, vontade própria, pela vontade de Deus, só a vontade de Deus mesmo que reinou ali, né? Você não tinha motivos humanos. Ah, eu não tem motivo humano para fazer isso, que bom. Que bom, tem que ser divino, só por Deus mesmo. Não é por você. Se você esperar o ser humano, quando ele move por motivos humanos, ele só faz quando é conveniente para ele. Se meu marido tá de bem comigo, meu humor vai ficar. Sara, o meu humor vai ficar ótimo com ele. Se meu marido ficar de bem comigo, então eu vou rir para ele e fazer a comida. Se meu marido ficar de mal de mim, eu não vou fazer mais. O ser humano é assim. O ser humano é volúvel, né? O ser humano muda conforme a música, né? Mas Deus é imutável, tá? Entendeu? Então não é que você não possa corrigir, né? Mas você tem que ser na hora certa, da forma certa. Do jeito que Deus quiser, não do seu jeito humano. Então você vai perceber onde está o seu humano e onde está o divino, né? Então não ficando mais nada do próprio ser mesmo, porque aí aquela pessoa ali você nem ouviu, você pulou da cama, levantou, foi fazer suas obrigações, e a sua pessoa ali que queria pirraçar, que queria não sair da cama, que queria reivindicar, não foi. Se desfez dela completamente, né? Então, não ficando mais nada do próprio ser. Então, só Deus mesmo que levantou daquela cama mesmo. O humano morreu ali. Aí depois acrescentou: quando o interior se embebe e se ocupa todo de Deus, e tudo que a ele pertence, Deus se comunica toda a si mesma alma. Então, se a pessoa se volta para Deus, fica com a cabeça mais meditando as coisas de Deus, é preocupada com os interesses de Deus, porque, por exemplo, se eu me ocupo de Deus, eu sei que aquele dia não é para mim. Não é para mim viver para o meu marido, não é para mim viver para ser agradada pelo marido, não é para o humano que eu dou satisfação. Se é para mim me ocupar de Deus, se Deus quis que eu acordasse, é para fazer a vontade dele. É porque ele quer viver em mim aquele dia. Então, se eu me ocupo com o que Deus quer e só por causa dele eu me movo e me ocupo do que pertence a ele, né? Então, ele pode facilmente se comunicar comigo, porque eu estou prestando atenção nele, eu estou olhando para a luz. Então, eu vou conseguir reparar a luz e perceber ela e ver o que Deus quer falar comigo. Mas se eu ora, né? Ah, vou fazer uma meditação aqui, mas depois já volto de novo a distração do mundo, as preocupações mundanas. Ora eu estou olhando para Deus, ora eu estou na terra, só vendo a terra e as trevas. Então, Deus se comunica em parte. A maior parte do tempo eu estou em trevas, eu estou vendo tudo em trevas porque eu me desconecto, né? E fico presa às coisas da terra, né? Então é muito sério isso, né? Então, para a gente saber se ocupar só o que pertence a Deus, a gente também tem que saber o que não pertence, né? Sempre tem que saber o outro lado, né? A gente não tem que ter esse conhecimento, porque até para você saber o que você tem que desfazer, né? Daquilo. Então, faz parte, né? Para a gente saber identificar o que é de Deus e o que é o nosso, para a gente saber o que tem que ser renunciado e o que tem que ser aderido, né? Então, faz parte do processo, né? Pra gente perceber, ó, isso aqui é terra. Esse tipo de pensamento aqui é terra, é apego às criaturas. E quando a gente vai fazer as coisas que referem à vida, não pode ser assim, olhando para a terra em si, a terra, terra, terra. É por Deus, né? Porque aí aquele bem você vai entender, é Deus que quer fazer através de mim, não é para mim, não é eu fazendo, né?
É Deus através de mim, né? Então, se você tá com a mente ocupada em Deus, você sempre vai ver Ele em tudo. Se for no médico com o seu filho, você vai ver Deus lá, entender o que Deus está te comunicando lá, né? É, se você olhar para a terra, você só vai ver você sozinho levando seu filho para o médico mesmo, e os problemas lá no médico lá, e o que o médico falou que você não gostou, e a sua cabeça não vai conseguir ver o que se ocupar. Deus não vai poder falar com você porque você está olhando simplesmente para o seu ato terreno, né? Faltou conhecimento de si mesmo, que você é um nada, né? E que tudo é Deus. Então, naquele momento, você não consegue ver a ação dele porque você está cheio de si mesmo, ocupada com o seu agir, o seu modo de agir, né? Ah, eu tô aqui nesse médico, mas eu não fui com a cara desse médico, eu vou para outro. Eu não gostei da cara desse médico, cismei com esse médico aqui, com essa clínica. Tem gente aqui comentando que ela não é muito boa, que não gostou muito do atendimento. Eu queria tal doutor, né? Eu queria tal lugar, mas meu marido falou para mim vir para esse. Eu não queria vir aqui. Aí, há um monte de luz que vai faltar aí, né? Você tá cheio de si mesmo, você é um nada. Não, se Deus quis que eu estivesse aqui, eu sou um nada, não é eu que movo e controlo nada. É Deus que tá, eu confio plenamente em Deus, né? Então, quando você ocupa com o que pertence a Deus, você não fica muito preso ao detalhe humano da situação ali, assim, humano da coisa, né, em si, né? Então, você fica só, né, vendo o para quê mesmo, o bem de tudo, e você tá com a cabeça mais voltada pro divino, não tanto para aquele ato terreno ali, é totalmente diferente a cabeça.